Essa é a segunda aula de Introdução a Java da disciplina Técnica de Programação Avançada. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios da programação orientada a objetos e padrões de projeto que permitam ao aluno produzir software com qualidade. Nessa aula vamos continuar falando sobre os princípios da programação em Java. Os métodos podem ser classificados conforme quais atributos que podem ser acessados neles. Podem ser métodos de instâncias que podem acessar atributos de instâncias e de classe, ou métodos de classe que só podem acessar atributos de classe. Para definir um método de classe, deve-se usar o modificador static, caso contrário, ele será um método de instância. Os métodos também podem ser classificados conforme a possibilidade de ser sobrescrito ou não. Para definir um método que não pode ser sobrescrito nas subclasses, deve-se utilizar o modificador final. Caso contrário, o método será redefinível. No exemplo, podemos ver o método 1 como um método redefinível de instância, o método 2 como um método de classe e o método 3 de instância e não redefinível. Apesar de podermos declarar um método de classe não redefinível usando os modificadores static e final juntos, isso não faz sentido, pois os métodos de classe já não podem ser redefinidos por padrão. Vamos ver um exemplo da definição da classe pública pessoa que está no pacote pessoa dentro do pacote principal. O arquivo dessa classe terá o nome pessoa.java. Nessa classe vamos definir os atributos de instância, variável e privado do tipo string, chamado nome. Além disso, definimos um método de instância irredefinível que retorna uma string chamado getNome. Esse método que permite objetos de outras classes acessarem o valor do atributo nome que é privado. Um método especial que toda classe possui é o método construtor. Esse método é chamado todas as vezes que uma instância da classe é criada. O método construtor possui o mesmo nome da classe e não possui tipo de retorno. O programador pode declarar explicitamente o construtor e assim ter a possibilidade de definir parâmetros para o construtor, mas mesmo que não declare o construtor, vai existir um construtor default sem parâmetros na classe. É importante observar que o construtor default só existe se nenhum outro construtor for declarado. No momento que se define explicitamente um construtor, o construtor default deixa de existir. Podemos ver a estrutura de como é feita a declaração do construtor público. Para criar um objeto da classe, deve-se usar o operador new seguido do método construtor da classe. O operador então irá retornar uma instância da classe que pode ser armazenada em um objeto declarado. No exemplo da classe pessoa, com os métodos de acesso ao atributo nome, getNome e setNome, para retornar o valor do atributo e alterar seu valor respectivamente, a classe cadastro pode ter um método chamado criar, que recebe o nome de uma pessoa e retorna um objeto da classe pessoa com o valor do atributo nome. No método criar, podemos ver a declaração de P como um objeto do tipo pessoa e a chamada do construtor default da classe pessoa para criar a instância P de pessoa. Ao final da chamada do construtor, o objeto P estará criado, porém sem um valor para o atributo nome. Por isso será necessário chamar o método setNome, passando o nome que será atribuído ao objeto P. No final do método criar é retornado o objeto P. Como alternativa, podemos definir o construtor na classe pessoa que recebe como parâmetro o nome do objeto. Dessa forma, o construtor default deixa de existir para a classe pessoa, ou seja, agora o objeto sempre terá o seu nome setado quando for criado, não sendo mais possível criar um objeto sem nome. Então, no método criar de cadastro, teremos de usar o construtor definido e não mais o default, sendo desnecessário chamar o método setNome na sequência. Uma classe pode herdar métodos e atributos de uma outra classe. As classes que possuem seus métodos e atributos herdados são conhecidas como superclasse, classe base, classe pai ou classe mãe.
Todos esses termos são sinônimos. As classes que herdam os métodos e atributos são conhecidas como subclasse, classe derivada, classe filho ou classe filha. O objeto instanciado de uma subclasse terá os métodos e atributos declarados na subclasse e os métodos e atributos declarados na superclasse. Dessa forma, dizemos que o objeto, além de ser um objeto da subclasse, também é um objeto da superclasse. Para definir que uma classe herda de outra, usamos o operador extend na sua declaração, seguido do nome da superclasse. Java não possibilita herança múltipla, que seria a possibilidade de uma subclasse herdar de mais de uma superclasse. Porém, ela disponibiliza o uso de interfaces para simular a herança múltipla. As heranças podem ser classificadas pelo motivo delas existirem. Elas podem ser por generalização, que ocorre quando um conjunto de classes possui uma abstração comum. Essa abstração formará a superclasse das outras classes. Normalmente, nessa forma de herança, não faz sentido criar objetos da superclasse, pois ela não é uma entidade do problema, só existindo para não haver repetição de código. Também podem ocorrer herança por especialização, onde uma classe possui um uso específico da outra classe, gerando novas características e comportamentos. Esse uso específico acaba gerando uma subclasse com os novos atributos e métodos. Nessa forma de herança vão existir objetos tanto da superclasse quanto da subclasse. Por exemplo, em um sistema que tivermos uma classe representando os funcionários da empresa, faz sentido essa classe herdar da classe pessoa. Assim, todos os objetos funcionários serão também objetos pessoa, ou seja, todo objeto da classe funcionário terá todas as características e comportamentos da classe pessoa, além das da classe funcionário. Por exemplo, se tivermos a classe pessoa com o atributo CPF e o método de acesso getCPF. Essa classe teria mais métodos e atributos, mas vamos mostrar apenas esses para exemplificar. A classe funcionário, que herda de pessoa, poderia adicionar o atributo cargo e o método de acesso getCargo. Assim, um objeto da classe funcionário teria os dois atributos, CPF e cargo, e os dois métodos de acesso, getCPF e getCargo. Uma classe pode ser declarada abstrata, para que não seja permitido instanciar objetos dela. Esse recurso é muito utilizado para que a superclasse que surge de uma herança por generalização. Para definir uma classe abstrata, usa-se um modificador abstract. No exemplo visto anteriormente, para declarar a classe pessoa como abstrata, basta usar um modificador abstract na sua declaração. Um método também pode ser declarado abstrato. Isso significa que esse método não terá sua implementação na classe declarada, e sim nas subclasses. O método abstrato só pode ser declarado em uma classe abstrata, e para isso também usa-se o modificador abstract. Ele é útil quando queremos definir um comportamento para todas as subclasses de uma generalização, mas não existe uma forma comum de realizar o comportamento, e cada subclasse deve definir sua forma de realizá-lo. No exemplo, vamos imaginar que queremos definir um comportamento que gera um código para cada objeto pessoa criado no sistema. Porém, o formato do código diferencia para cada subclasse de pessoa. A classe pessoa pode ter o método getCódigo, que será responsável por retornar o código de uma pessoa, mas ele será declarado abstrato para que todas as subclasses sejam forçadas a implementá-lo e assim definir o formato de seus códigos. Agora vamos imaginar que a regra para gerar código para funcionário seja usar o CPF do funcionário iniciado pela letra F. Então, poderíamos implementar o método getCódigo na classe funcionário com essa lógica. Aqui termina a segunda aula de introdução a Java. Falamos como os métodos podem ser classificados pelos atributos que podem acessar ou pela capacidade de redefinição e que métodos construtores são métodos especiais chamados no momento da criação de objetos. Vimos as classificações das heranças e o que são classes abstratas e métodos abstratos.